frente. Guilherme, vire a sua direita agora. Dê aproximadamente 20, um pouco mais para a direita. Um pouquinho mais. Aí. 20 passos para frente. Um pouquinho. Não, você está indo para o lado. Mais para a esquerda. Aí, ó. Não, para a direita de novo. Você está indo para a esquerda. Agora reto. Pisa reto. Isso. Isso. Vem. Para. Deixa eu ver para que lado você vai. Você vem para a direita agora. Isto. Está bem perto de mim. Um pouquinho mais, parou. Vira para a esquerda, isso. Bem, aí, não, um pouquinho mais para a direita. Você virou muito. Não, virou muito. Um pouquinho mais para a direita, bem pouquinho. Bem pouquinho para a direita. Não precisa andar, só vira para a direita o corpo. Agora para a esquerda que você virou demais. Aí. Agora você ergue bem o pé, pode erguer o pé esquerdo ou direito. Isso. O outro também. De novo. É um exercício, ó. Mais um. Agora você vira para a esquerda, senão você cai. Agora dá mais uns 4 passos para frente. Mais um passo. Chega, que senão você vai cair em cima de mim. Foi difícil? Não. Por que não? Porque eu estava ajudando. E se outra pessoa falasse para você ir para algum lugar? Eu sabia. Mas se você ouvisse só a minha voz, você saberia. Né? Por que você saberia? Eu confio em você. Você confia em mim. E nós combinamos, né? Eu falei para ele que eu ia dar um prêmio para ele, né? Senão ele não ia fazer. E ele fez acreditando que ia ganhar um prêmio. Bem, eu falei, eu vou cumprir para que ele se sinta feliz, né? Obrigado, Guilherme. Incentivar, né? Para incentivar ele a fazer de novo. Outras vezes a confiar no seu pai. Né? E muitas vezes na nossa vida, nós temos que confiar cegamente, sem enxergar. E a vida nossa nos chama a uma confiança sem eu visualizar muitas vezes o que está acontecendo. Falando em relação à religião, à Bíblia, é assim que acontece. Deus nos chama a segui-lo. Aí muita gente fala, não, mas eu nunca vi alguém que foi para o céu, nem para o inferno. Eu nunca vi alguém que não conhecia uma pessoa que sentou do meu lado, que eu conversei, e que de fato foi salva ou se perdeu. Mas a fé nos leva a ter a sensação de que nós fazemos o que é certo. Muitas coisas podem ser inexplicáveis. Nós já lemos alguns trechos que eu vou ler aqui de Tiago capítulo 1 primeiro. Nós vamos ler o capítulo 2 de Tiago hoje, mas eu vou ler alguns versículos de Tiago capítulo 1, aonde o autor já introduz o assunto do qual nós vamos abordar agora. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele fala aqui que quando eu pedir, como eu tenho que pedir? Quando eu vou pedir as coisas para Deus, de que forma que eu peço? Peça, porém, com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. A pessoa que é agitada como um vento e bate para lá e para cá como um mar. A pessoa precisa pedir a Deus e acreditar, ou seja, depositar a esperança do que pediu em Deus e deixar que Deus efetue o que ele tem determinado para a vida da pessoa. Se você não faz isso, você é semelhante ao mar. É levado de um lado para o outro e Deus não se encontra, não vê que você está sendo seguro nele. E mais, ele fala lá no capítulo 1, versículo 22 e 24, ele fala mais sobre que isso introduz o assunto com o qual nós vamos abordar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, sai e esquece a sua aparência. Nosso mundo atual tem vivido dessa forma.
eles não praticam as coisas, eles praticam o que acham, o que eu ouvi falar, o que é moda, o que é bonito. E na hora da prática, né, nós precisamos, nós que estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, vivenciando a palavra de Deus através das nossas vidas, precisamos de fato praticar essa palavra. E para praticar essa palavra, você precisa vendar os olhos e ouvir a voz do pastor. Jesus em João, no Evangelho escrito por João, fala constantemente, ele fala: eu sou o pastor. A ovelha é aquela que ouve a minha voz e me segue. E se ouvir a voz de outro, ela não vai seguir, porque ela conhece a minha voz. Aquele que obedece a Deus, ele ouve a voz dele, mas quem ouve pode dizer: eu tenho fé porque eu ouvi, eu consegui ouvir, mas se não vai na direção do pastor, ele está perdido. É esse o único caminho que tem para a perdição. Eu perguntei para você: se você acredita em Deus, levante uma mão. Se você está feliz por isso, levante a outra. Se você disse sim para as duas, bata as mãos. Né? Por quê? Porque uma coisa tem que estar associada à outra. Se você tem fé em Deus, se você acredita em Deus, você tomou um grande passo. Mas a fé em Deus é simplesmente a base de tudo. A fé em Deus, ela é só um fundamento, um alicerce para que aquilo seja construído, edificado em sua vida. Se você duvida de Deus, você não tem uma edificação espiritual sólida na sua vida. Se você duvida de qualquer coisa que é mensagem de Deus, que vem dele e guia para ele, guia para a salvação, você está sem alicerce. Antes da gente entrar em Tiago, eu gostaria que nós lêssemos Hebreus capítulo 10, versículo 37 em diante. Deixa eu ver aqui. Hebreus 10, 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas por meio dela. Depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladava, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu quis ler essa passagem, ela fala tudo a respeito da nossa fé. Primeiro ela fala, lá no versículo 37, que você não pode retroceder, você não pode olhar para trás, você não pode esperar olhando para trás, pensando no passado. E ele fala mais: quem avança é salvo. Aquele que avança, ele consegue obter a salvação.
simplesmente porque não visualizou, não olhou para os lados, confiou cegamente em Deus. E ele deu exemplos no capítulo 11, versículo 4 e 5, ali ele fala de Abel, ele conta o exemplo de Abel, fala também de outras pessoas ao longo do capítulo todo, que pela fé fizeram sem saber para onde iam. Isto é fé. Fé é a base de tudo, porque você precisa compreender e aceitar dentro de você que não importa o caminho que Deus quer, mas Ele quer te levar e Ele vai te levar. De olhos vendados, você tem fé. Mas você tem um fundamento já. Aí você precisa fazer com que essa fé flua sobre você. Pela fé é que você consegue acreditar que Deus criou tudo. Quem não tem fé acredita que houve uma explosão do acaso, que as coisas aconteceram por acaso e a vida se fez por acaso. Quem aqui dentre nós acredita nesse acaso? Que do nada surgiu tudo. É justamente isso que a ciência tenta explicar, que do nada surgiu tudo, sem uma presença de alguém que criou tudo. Com tanta perfeição, com tanto detalhe, que o ser humano se torna incapaz de reproduzir toda a natureza nos mínimos detalhes que ela tem, nas particularidades que ela tem. Aí muitas pessoas falam, não, mas de fato o homem vem do macaco. Por causa de um gene diferente é que o homem não descende do macaco. Essa é a fé que eu tenho. Mas o homem consegue colocar esse gene que falta para transformar o macaco em homem, o homem em macaco, ou tirar ou colocar? Eu nunca vi alguém que provou isso ser verdadeiro, porque é uma fé morta. A fé em Deus é a fé de fato, que Ele criou tudo, todas as coisas. Que Ele, além de criar tudo, Ele guia os que aceitam obedecê-lo. O princípio de tudo é a fé. Um veículo pode ser enorme, você pode ter um ônibus, você pode ter uma nave espacial. Sem o combustível, ela não sai do lugar. A fé é o combustível daquele que acredita em Deus. A fé é o fundamento sólido que faz a pessoa avançar adiante para obter um resultado. O resultado que é seguro para aquele que tem fé é a salvação. Então, através disso, nós podemos compreender e entender cada vez mais o fato de que Deus está por cima, por trás, de frente, do lado de todas as coisas. Acreditamos, por exemplo, nós que somos pessoas que gostam de visualizar as coisas, todos nós aqui acreditamos que o dinheiro é fundamental para a felicidade. Você já deve ter ouvido isso, de outras formas. O dinheiro não é felicidade, mas ajuda a trazer, dá um benefício, sem dinheiro eu não tenho felicidade, Tem várias coisas assim, que falam que o dinheiro é assim, porque com o dinheiro eu posso ter aquele casarão que ninguém tem. Com o dinheiro eu posso comprar aquele carro que custa a vida inteira de trabalho de um trabalhador normal e só com um pouquinho do que eu posso conquistar, eu posso ganhar muito mais do que qualquer um imagina. E aí nós acabamos fechando os olhos no dinheiro, por exemplo, e fazemos com que aquilo seja a nossa fé. Mas a fé não é alguma coisa que você pode ver, palpar. É fácil eu acreditar em que eu vejo. O grande desafio é eu ter fé de fato em acreditar naquilo que eu não estou vendo. É uma promessa simplesmente. Como eu falei para o Guilherme, o que te fez você vir aqui? Foi combinado, claro. Mas ele pensou no prêmio que ele receberia. Eu poderia não dar o prêmio para ele. Mas ele acreditou que ele iria ganhar o prêmio. Porque eu falei antes para ele. Eu conversei com ele, eu falei, olha, se você fizer isso, eu te dou um prêmio. Tá bom? Tá bom, eu aceito. Então agora você vem.
Você viu que ele foi, aí ele se bateu para um lado, para o outro, eu falei, mas continua, vem para frente. Veio, fiz ele subir a escada, que é uma coisa um pouco mais complicada, né? E ele subiu, porque teve fé. Ele acreditou, ele falou, eu confio no que você está me dizendo. E eu vim. Então isto é determinante para que nós possamos tomar o primeiro passo rumo à salvação. Todos nós que estamos aqui, já tomamos uma decisão referente ao batismo, nós já aprendemos que a fé é o primeiro ponto para você chegar a Deus. Essencial. Essencial mais do que nunca. Mas tem mais. Tiago, vamos lá para agora Tiago, que eu falei que nós iríamos ficar em Tiago capítulo 2, e aonde nós vamos ficar agora de fato, Tiago capítulo 2, versículo 14, eu vou ler do 14 ao 16 nesse primeiro momento. Tiago fala claramente que a sua fé somente não basta. Ele fala lá no versículo 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã, necessitando de roupas e de alimento de cada dia, estiver necessitando de roupas ou alimento de cada dia, e você, e um de vocês qualquer, disser, vá em paz, aqueça-se, alimente e satisfaça-se, sem porém lhe dar nada, do que isso adianta? Quem que vive de vento aqui? Quem aqui que não precisa se alimentar? Todos nós. Quem que precisa de vestuário? Né? Ele está falando de coisas básicas aqui. Ele fala de alimento, né? Ele fala de roupas. Como que a pessoa se satisfaz dessas coisas? Tendo elas de fato. E se nós temos em nosso meio alguém que está necessitado, né, de alimento, de roupas, e eu olhar e ver que ele está necessitado e falar, vai para sua casa com Deus, que Deus proteja e cuide de você, assim com certeza, você só confiando em Deus, Ele vai alimentar você. É por isso que Deus fez a igreja, para que nós vejamos que o irmão está necessitado, ou mesmo que ele fale, e nós possamos ajudá-lo. E se eu não ajudar, aí ele está falando aqui, do que adianta a sua fé? A fé é essencial ao homem, mas somente com fé não produz nada. A fé é importante para que a pessoa possa progredir a ação, e a ação são as obras. As obras não é simplesmente eu falar hoje aqui no meio de todos vocês que eu sou cristão, e lá fora eu agir de outra forma. As minhas obras não vão condizer com a minha fé. Não adianta você estar aqui hoje falando, olha, eu acredito em Deus. E aí eu pergunto para você, você obedece a Deus? Obedecer a Deus são obras. Obedecer a Deus não é, isso eu gosto, eu vou fazer. Não, mas só que, puxa, eu tenho dificuldade em fazer isso. Deus vai entender, mas eu não vou fazer. Isto não agrada a Deus, porque suas obras estão sendo mortas, a sua fé está sendo nula, porque o executar da sua fé é falho. O executar da fé de cada um de nós, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser, eu acredito em Deus, por isso é uma consequência de eu acreditar, de eu ter fé que Ele fez todas as coisas, que Ele mandou Jesus para me salvar, e que é só e somente através de Jesus que eu sou salvo. Isto vai me levar a uma obra que é eu morrer para mim mesmo e deixar que Deus viva em mim. Nós precisamos reconhecer em Deus as necessidades básicas da nossa vida. Nós precisamos executar as coisas. Eu, por exemplo, podia falar para os meus filhos, falar para todo mundo, olha, eu amo meus filhos, mas não falar para eles. Mas eu preciso falar para eles, para minha esposa também, para que eles entendam e reconheçam de fato que eu os amo. Porque não adianta simplesmente também eu falar para eles que eu amo eles e não suprir eles como o marido deve fazer dentro de uma casa. Não dar o alimento, não pagar as contas,
não dá uma sensação de segurança para eles. Eu não demonstrei o meu amor. É assim que Deus faz por você. Deus supre as suas necessidades. Você precisa ter fé, amor, precisa se agarrar em Jesus e viver isso. Viver são obras. E ninguém aqui está falando que é fácil. Eu seria hipócrita se eu falasse para vocês que praticar obras que Deus nos pede é fácil. Eu seria hipócrita se eu falasse para vocês que falar de Deus muitas vezes nessa sociedade que nós vivemos é fácil. Porque cada dia mais nós encontramos mais pessoas duvidando de Deus. Porque eles estão criando deuses para si próprios, tornando-se deuses de si próprios, para esquecer quem é o nosso autor e consumador da fé que cada um de nós tem. A fé e obras, continuando até a leitura aqui, elas só existem juntas. Não tem como eu falar que eu tenho fé se eu não pratico nada. E não adianta eu falar que eu sou uma boa pessoa, que eu ajudo os necessitados, que eu agrado a Deus. Sem a fé necessária que salva de fato, essa minha obra também é inválida. No versículo 17 ele continua falando assim, que assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então a fé necessita das obras, assim como o oposto é verdadeiro. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Então você vai pensar, quem que está salvo? O que disse que tem fé ou o que tem obras? Ele fala, mostre-me sua fé. Lembra-se das mãos? Mostre-me sua fé. Isso que ele está conclamando aqui, ele está dizendo aqui, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, eles andam juntos. As palmas só são reproduzidas com duas mãos. Você pode bater na cabeça, mas não vai ficar o mesmo efeito. Pode bater na parede, mas também não é palma. Você está batendo as mãos ou fazendo algo semelhante. Mas palma é isso aqui, significa bater palmas, que são as duas mãos juntas. Significa que isto vive assim, fé e obras. É como um pão, Você não faz, a gente sabe que o ingrediente básico do pão qual é? Qual é o ingrediente básico do pão? Trigo, farinha. Mas junto da farinha eu já ouvi outras palavras, fermento, vai a água, vai açúcar, vai sal, e quando é industrializado vai mais coisa ainda. Mas para que a nossa fé seja fundamentada, ela precisa da farinha, mas precisa dos outros ingredientes, que são as obras. As obras na nossa vida são essenciais. Até eu falei desse exercício que você fez, toda vez que você for bater palmas, talvez você vai lembrar, eu preciso ter fé e eu preciso ter obras. E elas juntas é que vão produzir alguma coisa. Elas separadas não produzem nada. A nossa vida deve ser assim. Aí ele fala para esse que pensa assim, ele fala, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Mas até os mesmos demônios creem nisso, e eles tremem sobre isso. Insensato, quer certificar-se de que sua fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estiveram atuando juntas ali. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Ela não foi justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta.
ter fé é fácil. Acreditar que Deus existe, para nós que estamos aqui hoje, na minha opinião, é fácil. É fácil você compreender e acreditar que Deus existe. Mas Deus faz um desafio muito grande para cada um de nós. Que você tenha obras. Talvez você esteja falando, mas eu já pratiquei algumas obras. Eu já aceitei Cristo por meio do batismo. Essa é a primeira obra que você faz. De muitas que a sua vida vai desafiar você a fazer. E o cristão, a palavra cristão, nós deveríamos, ao contrário de chamarmos somente de cristãos, falarmos que nós somos discípulos, que nós somos seguidores, que nós estamos sujeitos a Jesus Cristo. Eu até estava dando aula para os jovens agora, mais um pouco antes, e estava falando sobre escravidão. Você é escravo de qualquer jeito, mas você quer ser escravo de um Senhor que quer te salvar ou de alguém que quer te colocar à perdição? Qual que seria o melhor? É lógico que a resposta óbvia que tem é: se eu for escravo, tenho que ser de alguém que vai me salvar, não de alguém que vai me açoitar, que vai me pôr a perder, que vai me levar à morte, mas alguém que me leva à vida. E mais, essa vida que você vive é boa? Deus promete uma melhor e eterna, que não vai se acabar nunca. A obra que Deus quer de cada um de nós, aos que não aceitaram Jesus por meio do batismo, por meio da instrução na fé, não entendem talvez quem nós somos, o que nós somos, Deus quer isso de você agora. Ele quer que você conheça isso. Ele quer que você pratique isso na sua vida. Talvez você fale, mas como eu vou saber que nós aqui somos a igreja de Jesus Cristo? Simples, venha e veja, estude conosco, aprenda de nós, leia. Eu desafio sempre, quando eu estudo com as pessoas, eu falo, olha, se nós falarmos algo que não é da Bíblia, nós paramos o estudo a hora que você quiser. Por quê? Porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus única e exclusivamente. Mas para você que já tomou também a decisão do batismo, é um cristão, está buscando cada dia ser fiel, porque você está aqui, isso é demonstração de que você se esforça pela fidelidade. Deus quer mais ainda de você. Ele quer que você traga outros que estão lá na escuridão, estão desgarrados, estão perdidos, para que tenham a mesma fé com obras que você tem. Ele nos chama a sermos seguidores, servos, discípulos. Deus está te chamando hoje, como sempre está nos chamando. A decisão é minha, é sua, é de cada um de nós. De não somente ler aqui sobre fé, nossa, mas é muito bonito ver a história de fé desses homens que cegamente seguiram a Deus. Muitos nem viram o que lhes foi prometido, mas morreram com a certeza e segurança de que fizeram o que Deus mandou. Muito bonito. Agora, nessa história atual, Deus está chamando você. E você tem que fazer como esses homens. Talvez você nem vá enxergar de modo físico, modo prático, palpável, essa fé que Deus está te chamando. Mas Ele tem uma promessa de salvação para aqueles que vedam os seus olhos e ouvem somente a sua voz e vão para onde Ele determinar. Deus está impelindo a cada um de nós. Aonde quer que você vá, seja luz no meio das trevas. Leve a Cristo. E se você precisa receber Jesus, ter Jesus na sua vida com mais afinco, a hora é agora. Deus está falando para você: pratique esta obra na sua vida. E vai praticar muitas outras, mas começa por aí. Deus está nos chamando constantemente. Você tem a oportunidade aqui, com qualquer um de nós que somos aqui da igreja, de conversar, de marcar um estudo, né? Nós temos segunda-feira estudo já. Já marcamos, tivemos 10 pessoas na segunda-feira passada, contamos com a presença
das pessoas que nos visitam, para aprender, para ouvir sobre a palavra que salva. Nós temos que continuamente praticar obras que levam pessoas à fé, que levam pessoas à salvação. Obrigado. Deus Supremo é